Olá, novamente aqui com vocês, professora Leliane Guimarães, do IFTO Campos Palmas. Vamos dar continuidade ao aprendizado do AutoCAD. Olá pessoal, vamos dar continuidade então a algumas configurações do AutoCAD que nós estamos conhecendo. Lembrando só que nós estamos vendo configurações básicas. O AutoCAD é muito amplo, muito grande, tem muitos e muitos recursos a serem explorados, o que não daria tempo nessa disciplina. Hoje nós vamos ver sobre especificações, a gente chama aqui no AutoCAD de leaders e tabelas. Da mesma forma que textos e cotas, nós vamos configurar um estilo para as especificações e também para as tabelas. Para você entrar no comando de estilo de leaders, você deve clicar aqui na guia e clicar nessa setinha. Abre um quadro semelhante ao que a gente tinha de criação de estilo de cota, só que agora para o manejo de estilo de especificações. Ele já traz aqui para a gente a lista dos existentes, né? Nós temos aqui Standard, que é um estilo padrão que já vem com o AutoCAD. Vamos criar aqui um novo, vamos chamar de especificações, você pode colocar outro nome se quiser, continue. Nós temos 3 abas apenas, cotas tinha muito mais, então a configuração da especificação é mais fácil, mais rápida. E assim como a cota, 2 especificações a gente faz primeiro do que as demais, que é o formato da seta e o texto. Depois que a gente faz essas configurações, a gente pode fazer algum ajuste, ok? Vamos começar pelo texto. O texto aqui nós temos o estilo de texto, está standard. Nós temos outros estilos aqui, cotas, romance, textos ambientes. Veja que não tem um estilo próprio para especificações, porque eu não criei antes de começar, assim como fiz com cotas. Então, como eu não criei, não tem problema. Eu posso clicar agora nesses 3 pontinhos e criar agora um estilo só para especificações. Vou fazer aqui, ó, novo. Vou chamar aqui de especificações. Vou colocar em caixa alta. Só para ficar padrão igual aos outros, ok. Vou deixar Arial, regular, não vou colocar altura, só e fechar. Aqui eu vou selecionar este estilo especificações. Veja aqui, eu coloquei esse estilo bem semelhante ao que a gente já tinha em cotas, configurando apenas a fonte. Mas eu poderia usar então uma fonte só para todos, usar só um estilo de texto? Poderia, mas eu gosto de fazer separado, porque se uma hora eu quiser uma fonte diferente em cotas de especificações, eu tenho como configurar isso no estilo de texto, e aí todos os textos vão mudar automaticamente, ok? Aqui você tem Keep horizontal, que significa manter na horizontal, eu prefiro deixar assim. A cor by block eu gosto de deixar assim também, porque quando explode fica branco. Agora a altura aqui tá 4, vamos colocar 0,15, lembrando que nós estamos utilizando a unidade metros, nós configuramos, né? Então é preferível que a gente tenha um tamanho mais próximo da parede, porque 4 é 4 metros, fica muito grande, tá? Depois que eu coloquei aqui a dimensão, olha, o texto ficou bem pequenininho em relação ao tamanho da seta que a gente tinha. A gente vai ter que configurar a seta também, tá bom? Antes disso, deixa eu configurar aqui, ó, esse landing gap. Aqui, vou colocar 0,15, ó, é o tamanho da distância que nós temos aqui entre a linha e o texto, mas não dá pra gente ver ainda porque as configurações da seta estão gigantes. Aqui em Format Leader, nós temos como configurar essa seta, que pode ser uma seta fechada, seta aberta, um pontinho. Eu costumo deixar a seta fechada mesmo, mas o tamanho tá aqui, ó, 4 metros, vamos colocar 0,15 o tamanho dessa seta, ok? Vou clicar aqui em qualquer local da tela. Ó, ele se adapta ao tamanho, mas ainda tem algumas configurações, principalmente de tamanhos de linhas, que nos impede de ver aqui como, né, ficou na pré-visualização. Uma dessas configurações é esse breaking size aqui, que é o tamanho da dimensão dessa linha que faz essa quebra, né? Break é quebrar em inglês. Vamos colocar também 0,15. Já diminuiu, não deu pra gente perceber ainda. Algumas vezes até a gente tem que dar ok e voltar pra gente ver se a configuração ficou adequada, tá, gente? Deixa eu colocar aqui ok. Depois eu venho aqui em especificações, modificar pra gente ver se ficou bom. Ó, deu pra perceber já aqui alguma mudança. Nós temos o texto, nós temos essa quebra. Olha, gente, já dá pra gente ver aqui, ó,
que nós temos uma linha muito comprida até começar o texto. Esse ajuste está aqui, em estrutura da linha guia. Tá bem aqui, ó, set land distance, é uma distância que nós temos do texto até o início dessa quebra aqui. Vamos colocar também 0.15, vou clicar em algum outro local aqui da tela, pronto. Agora ele ficou bem mais adaptado ao que a gente precisava, tá bom? O texto já está com um tamanho, uma seta adequados às configurações que nós precisamos para esse nosso trabalho que está em metros. Vou colocar OK. Mas porque essa visualização aqui não está boa, não se preocupe, a gente vai fazer, qualquer coisa a gente ajusta, ok? Coloque em close. E vamos começar a experimentar fazer uma linha guia. Eu não vou cometer o erro que eu cometi com cotas, eu vou fazer aqui um layer, ó. Qual layer que está corrente? Vamos ver aqui nesse quadro, o layer cota. Vamos criar um layer só para as especificações? Poderia ser o layer texto? Poderia também, mas eu quero fazer um novo. Então, a gente vem aqui nessa parte, com essa estrelinha e clica em New Layer. E a gente coloca aqui colocar em caixa alta, especificações, ok, Enter. Então, ele criou esse layer, eu vou colocar uma cor para ele aqui. Vou colocar uma cor verde, por exemplo, tá? E a espessura da linha, default, não, vou colocar uma espessura um pouco mais fininha, 0.9, a linha contínua mesmo, ok, gente? Então, quando eu venho aqui para o desenho, ó, o quadro já fechou automaticamente, o quadro dos layers. Vamos experimentar. Para fazer a nossa linha guia, a gente vem aqui e clica em Multi-Leader, que é o comando mleader, ok? Para fazer as especificações. Vamos supor que nós iríamos escrever aqui o tipo de cuba, tá? Então, eu me aproximo dessa cuba, clico aqui no meio, ó, em forma já uma seta. Aqui eu clico, ó, fora, ele já disponibilizou aqui para mim um local para escrever. Vou colocar aqui cuba de embutir. Funciona igual ao multiline text, né? Ou eu clico aqui em close, ou eu clico fora, que ele já encerra o meu texto. Ué, mas ficou azul igual a cotas. É porque eu criei o layer especificações, mas o layer corrente está cota, ó, tá verde aqui, ó. Era para eu ter dado 2 cliques aqui e eu não o fiz. Mas não tem problema, eu fiz agora e agora eu vou selecionar o meu objeto e vou mudar aqui, ó, em propriedades para o layer especificações, ok? Prontinho, olha só, nós temos aqui um texto, nós temos a seta, ficou bom? Como a gente se baseou no tamanho do texto da cota, ficou bom. Mas nós temos mais algumas configurações que a gente pode ajustar. Vou mostrar aqui para vocês. Na guia líder, aqui novamente em criar estilo, e eu vou modificar esse estilo só para mostrar para vocês algumas outras configurações que nós temos das especificações. Uma delas é a posição desse texto. Eu tinha falado aqui em manter horizontal, mas eu não tinha falado aqui nesse sentido como que ele ficaria em relação à nossa linha guia. Nós podemos aqui, ó, modificar, por exemplo, do meio para bottom, pela parte mais baixa do texto. Podemos mudar aqui para underline top line, em que fica o texto em cima de uma linha, ok? Então, vocês podem experimentar algumas dessas possibilidades para vocês escolherem o que acharem mais adequado. Isso aqui na configuração horizontal. Vertical já vai aparecer outros tipos de configuração pra gente, ok? Mas eu costumo usar mesmo esta horizontal. Aí você coloca OK, ó, close, e vamos ver se atualizou automaticamente. Pronto, automaticamente ele já atualizou a nossa especificação. Então, da mesma forma que cotas, a gente tem que criar um estilo e a nossa especificação vai seguir aqueles estilos que a gente configurou. Agora vamos criar um estilo para tabelas, tá? Tabelas, aqui nós temos a aba Tables e da mesma forma que os outros, a gente vai clicar nessa setinha para abrir o quadro de configuração de estilo de tabela. Temos um estilo padrão, já vem com AutoCAD, nós clicamos aqui em novo para fazer um novo estilo. Vou chamar de... vamos fazer uma tabela de materiais, por exemplo. Continuar. Quando a gente abre aqui, nós temos configurações gerais, né, de preenchimento, de margem. Nós temos configurações de texto e configurações de bordas. Nós temos aqui nos estilos de célula, data, header e title. Data são dados, header é o cabeçalho e título é o título da tabela. Primeira coisa que nós vamos ver aqui, ó, preenchimento, none ou
preenchido de acordo com um leiro ou com uma cor específica. Veja aqui, quando eu estou mexendo nessas propriedades, eu estou mexendo desta célula aqui, ó, dados, tá? Então, é essa parte aqui. Deixa eu colocar para vocês verem, header. Vou colocar uma outra cor, vou colocar verde. Ah, ficou do mesmo cor que o texto, vou colocar outra, vou colocar azul escuro. Pronto. Então, a gente está configurando agora esses quadros aqui que são do cabeçalho. E título, ó, vou colocar uma outra cor. A gente não costuma usar cores, tá, gente, de preenchimento. Só tô colocando para vocês identificarem o que é que a gente tá configurando, ok? Aqui você tem a possibilidade de criar novas linhas também, novos tipos de célula ou manusear. E aqui nós temos os atalhos para essas duas funções também, criar e manusear. Vamos começar então vendo aqui as configurações para o título. Ao preenchimento, eu vou tirar, vou deixar nenhum, tá? Eu tinha colocado só para vocês verem onde fica localizado o título. O alinhamento é o alinhamento do texto, que você pode ter aqui, ó, centralizado, à esquerda, à direita. Veja que parece com as configurações de tabela do Word, do Excel, certo? Eu vou deixar no meio e centralizado. Aqui nós temos o formato, semelhante ao Excel, nós podemos colocar percentagem, texto, ok? Aqui nós temos as margens, aqui tá com 1,5, 1,5 é muita coisa. Vamos colocar aqui 0,15, que é o que a gente tá fazendo baseado geralmente no tamanho das paredes, depois a gente ajusta se não achar adequado, tá? Coloquei 0,15 para os dois. Vamos lá para texto do título. Então, texto nós temos a altura do texto, 6, o estilo do texto standard. Então, a altura está muito grande, que 6 é 6 metros, né? E o estilo standard, não temos um estilo apropriado só para tabelas. Eu poderia colocar aqui o de especificações? Poderia também. Aí é a escolha de vocês, essa organização. Eu vou criar um novo aqui para tabelas. Tabelas. Deixar a Arial do mesmo jeito. Fechar. E aqui eu vou escolher esse tipo. Ah, já está aqui selecionado tabelas. E a altura eu vou colocar 0,15. Vamos colocar um pouquinho maior, 0,30 para ficar com título grande, ok? E aqui o ângulo do texto. Olha como ficou pequenininho. Ficou pequenininho porque os outros textos ainda não estão adaptados. Aqui a cor deixo também by block. Eu acho interessante, né? Para quando explodir mostrar que tá branquinho. E as bordas. Eu vou deixar as bordas do jeito que está. Não vou mexer em nada. Nem na cor, nem na espessura. Voltando aqui para configurações gerais. Vou mexer agora no cabeçalho. O cabeçalho estava com fundo azul. Vou tirar, vou deixar nenhum. Deixar middle center também. Vou colocar no estilo texto também, não é obrigado, tá, gente? Eu coloquei porque eu quis. E aqui eu vou colocar 0,15, as margens horizontal e vertical, 0,15. Vamos para texto, e em texto, ó, tá com tamanho 4,5, eu tinha colocado para o título 0,30, vou colocar 0,20 para o cabeçalho. O estilo está standard, né? Vou deixar o estilo tabelas. Eu poderia até ter um estilo para título de tabelas, dados das tabelas, cabeçalho das tabelas, vocês fiquem livres para fazer como vocês preferirem nessa organização. O ângulo é 0 mesmo, ok. Também não vou mexer nas bordas das células do cabeçalho. Vou agora para geral e vou mexer nas configurações dos dados. Vou tirar esse preenchimento vermelho, vou colocar nenhum, foi só para exemplificar. Alinhamento na parte superior, vou deixar o alinhamento à esquerda. Middle left, ou seja, no meio do quadro, só que à esquerda. Do tipo aqui, vou colocar o tipo numérico. E aqui vou colocar as margens 0,15. Mesmo jeito que eu coloquei os demais. Vamos verificar aqui nas configurações de texto. Vou colocar o texto agora com 0,15, o tamanho que a gente tinha. O estilo de texto tabelas. Ângulo nenhum. Mas, professora, bagunçou todo. Vamos colocar aqui ok. E vamos ver como que vai ficar a nossa tabela, certo? Close. Ah, perdão, não é fechar que eu queria. Eu queria era modificar, entrar e sair de novo pra gente ver se estava ficando adequado. Olha, quando a gente voltou, já tá com a visualização mais adequada. Porque assim como as especificações, às vezes é preciso sair e voltar para ele pré-visualizar da forma correta, ok? Acho que a tabela já tá boa da forma como está, pra gente utilizar close. Vamos começar a fazer uma tabela, tá? Vou fazer nesse espaço lateral aqui.
do meu projeto. Para fazer a tabela, você vem aqui no menu Tables e você clica aqui em Table. É possível ter alguma letra de atalho? Bom, assim como as especificações, o nome do comando deve ser completo, Table, ou se você coloca nas especificações Leader. Então, eu não acho que ele economiza muito tempo a partir do atalho, por isso que eu venho direto só aqui, tá? Então, vamos criar aqui em Table. Quando a gente abre, primeira coisa que ele pergunta aqui pra gente é qual estilo que você vai querer utilizar, vai querer aplicar. Já temos aqui tabela de materiais standard, tabela de materiais é o que a gente tinha criado, né? Aqui nós temos uma pré-visualização e aqui nós temos se nós vamos criar a partir de um ponto ou a partir de uma janela. Veja que as configurações aqui mudam, né? Quando você faz a partir de uma janela, você tem o número de colunas e o número de linhas que você deseja para cada um dos dados. Pode ser de uma forma ou de outra. Nessa daqui, em que você coloca a partir de um ponto de inserção, você vai ter que especificar qual vai ser a largura da coluna. Aqui nós temos 5 colunas com 63,5 de espessura, é muito largo, né? É uma espessura 63 metros, lembrando que um é 1 metro, né? Deixa eu colocar ok só para vocês verem como é que fica, ó. Olha, tá vendo, ó? Cada coluna dessa estava com 63,5 de largura, não é isso que a gente quer, tá? Deixa eu cancelar, entrar novamente lá em Table. Vamos fazer aqui por uma janela. A gente especifica só o número de colunas e ele divide a partir da largura que a gente colocar. Eu vou deixar aqui as 5 colunas, aqui eu vou colocar apenas uma linha. Essa linha aqui é quantas linhas nós vamos ter em cada célula de dados, tá, gente? Acho que uma é suficiente. Aqui eu posso inverter a ordem também, ó. A primeira linha tá como título, a segunda como cabeçalho, a terceira como dados. Eu poderia fazer diferente, aqui eu poderia ter primeiro cabeçalho, aqui depois título, poderia inverter esta ordem, tá bom? Mas vou deixar da forma como está. Ok, vamos inserir aqui e ver como fica, ó, mas parece que tá bastante largo, ó. Quando eu der o primeiro clique, vocês vão ver que não é bem assim. Quando eu mexo com o meu mouse, eu não estou segurando o clique do mouse, ele já vai automaticamente, ó, adaptando a largura que eu estou colocando, dividido em 5 colunas, e quanto mais eu vou descendo o meu mouse para a parte inferior, ele vai criando mais linhas, ok? Aqui você já pode até ver, ó. Tem um cabeçalho, uma linha de dados, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar aqui como exemplo 5. Agora eu clico. Ele já abre aqui para edição. Deixa eu me aproximar para mostrar aqui para vocês. Eu vou colocar o título como tabela de materiais. Se eu der Enter, eu termino de escrever o texto e passa para a linha seguinte. E com as setas do teclado eu vou caminhando para cima ou para baixo das minhas células para editá-los. Aqui é o cabeçalho, eu posso colocar aqui, ó, ambiente, material, área. Eu posso sair colocando o que é que eu vou precisar aqui nessa minha tabela. Aqui eu tenho os meus dados. Nos meus dados, se eu colocar aqui, ó, ambiente, sala, veja o que vai acontecer. Enter. Ele vai me dizer aqui, ó, que o tipo de dado que eu coloquei não é válido. Por quê? Porque eu tinha colocado que os dados seriam numéricos e agora eu estou escrevendo um texto. Então, a gente tem que lembrar disso quando a gente estiver criando o estilo de tabela, ok? Eu posso mudar? Posso. Então, eu mudei, ó, sala, quarto. Olha, ele pede de novo, eu vou mudar o tipo, banheiro. Ok? Mudei o tipo. Não vou completar tudo, senão vai demorar muito. Material, vou colocar... Vamos colocar assim, ó, material do piso. Vamos colocar aqui como cerâmica. De novo, pede para mudar, porque estava com numérico. A área, vamos colocar aqui, é 7,5 metros quadrados. Olha, eu tô colocando um número, mesmo assim ele não vai aceitar. Por quê? Porque eu tô colocando a unidade. Então, na hora de você configurar, tenha cuidado de que tipo de célula você vai utilizar. Eu costumo nem configurar isso, não colocar como número, como nada, deixo livre, geral, porque eu posso digitar da forma como eu preferir, tá? Então, só para mostrar esse exemplo para vocês, eu posso clicar aqui em Close para terminar a edição ou simplesmente clicar aqui fora. Mas será que é possível então, professor, eu mudar aqueles dados que eu tinha colocado como sendo numéricos? Isso é você ir lá em estilo. Você vem aqui em estilo de tabela.
modifica aquele estilo tabela de materiais. Vamos colocar aqui dados, tínhamos o formato decimal number, o que é que nós vamos colocar? Geral ou texto, ok? Ok, ok, close. E agora eu posso editar? Você pode dar um clique na sua tabela que ele já abre para você a possibilidade de você editar o texto daquela sua célula. Eu tinha colocado aqui cerâmica, vamos colocar no quarto também cerâmica, ok? Ó, veja que agora ele não pediu mais para eu mudar o estilo de célula para outro tipo, né? Porque já está configurado lá como geral. Aí eu coloco aqui, quarto, 6 metros quadrados. Lembre-se que isso aqui tá só fictício, tá, gente? Não tem quartos com 6 metros quadrados, tão pequenos. Que mais? Banheiro, vamos colocar que será piso antiderrapante. Vamos colocar aqui, antiderrapante. Quando não coube, veja só o que ele fez. Ele partiu para o outro lado, né? Não conseguiu fazer a separação. Então, você tem que verificar aqui. Dentro das configurações de texto, ó, ele tem todas as configurações como se fossem um multiline text. Você pode mudar o alinhamento, você pode ter contagem de palavras, ter localização de texto. Tudo aquilo que a gente tinha em multiline, mudar para negrito, etc. A gente pode estar modificando, tá? Aqui, quando você clica fora, você para a edição da sua tabela, certo? Mas quando você dá um clique, ele abre a edição novamente. Lembrando que a primeira edição que ele abre é da tabela em si. Ó, ele abre diversas configurações. A gente, naquele momento, modificou no estilo da tabela os dados, né? Para deixarem de ser numéricos, né? Nós mudamos para geral, mas nós poderíamos mudar também aqui, ó. Formato do dado, geral, percentagem, texto, tá vendo? Veja que o quadro aqui tá diferente de quando você tá editando o texto, tá, gente? Quando você tá aqui, ó, você tá editando aquela célula. Ele tá amarelinho com os gripes diferentes. Quando você tá editando o texto, é diferente. Ele fica cinza e o quadro que abre aqui é de modificação de texto. Eu cliquei aqui fora, vou clicar novamente com um clique na minha tabela para vocês verem aqui a modificação, ó. Aqui eu posso colocar para ele ser numérico, tá, geral. Eu posso colocar para ele ser numérico aqui nessa aba, por exemplo, e nesta outra aqui, ó, ele continua geral, ou seja, individualmente. Mas eu podia fazer uma coluna toda, poderia. Você pode pegar aqui e selecionar todas elas, todas as chaves que você precisa. E aqui você muda para ser, por exemplo, decimais, né? Então, aqui, ó, quando eu clicar agora, ó, todo ele, qualquer um, vai estar como decimal. Todo ele. Então, eu selecionei a partir desse grip aqui, ó, arrastando. Então, ele selecionou aquele conjunto de células, né, para eu fazer a devida modificação, tá bom? Então, testem, mexam, tabela é algo também muito simples, não é tão utilizado, não é, no desenho de arquitetura. O máximo que a gente faz é uma tabela de esquadrias, mas em outros desenhos de estruturas, de instalações, nós temos muitas legendas, precisamos de muitas tabelas, tá? Não tem muito segredo, mas é muito útil. Antes a gente não tinha esse recurso. Antigamente a gente fazia todas as linhas, né? Fazia aqui como um retângulo, depois fazia um texto. O texto não se adaptava automaticamente à célula. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos esse recurso que facilita bastante. Além de recursos específicos de tabelas, né? Porque quando a gente entra aqui, ó, a gente tem possibilidade de deletar colunas, se a gente achar que as colunas foram em número maior do que a gente precisava. A gente pode deletar aqui linhas. Vou deletar aqui, ó, deletar linha, deletar essa última linha aqui também. Ou acrescentar. Então, eu posso vir aqui, ó, inserir linhas acima ou abaixo, né? Então, vou inserir linhas abaixo do que a gente já tinha. Posso inserir colunas, ó. Inserir colunas à direita, à esquerda ou à direita, né? Vou inserir duas colunas, ó, tá como a gente já estava antes. Então, são recursos, né, muito simples, muito rápidos e facilitam bastante o trabalho, né, quando a gente precisa fazer esse tipo de material no nosso desenho. Espero que tenham aprendido, tenham gostado do conteúdo sobre especificações e tabelas e até a próxima aula.